você que não me conhece, meu nome é Daniela Lemos e esse é o meu canal Apenas uma Menina. Tudo bem com vocês? Espero que sim! O vídeo de hoje vai ser um desabafo, velho, meu da educação. Eu tava indignada hoje e eu resolvi compartilhar com vocês, certo? Nas matérias de educação que eu venho pegando. E assim, né, a gente que faz licenciatura e tem didática 1, didática 2, instrumentação, tá. Aí a gente vê nessas matérias de educação uma educação tão bonitinha, tão arrumada, tão utópica. Mas, a gente que veio de escola há tão pouco tempo, porque pra mim tem 3 anos que eu saí do ensino médio, mas 4 anos, mas pra mim é como se fosse ontem, sabe? É como se fosse ontem, então eu ainda me lembro, nunca entrei numa sala de aula como professora, mas eu sei como é a realidade. Aí você vê nas didáticas e nas outras matérias de educação, uma educação tão bonita, que você tem que ser um professor inovador, que você tem que ser não pode ser mais um, você tem que ser diferenciado e tal. Só que você pensa, como você vai ser diferenciado se hoje o sistema é formar menino pro Enem? Hoje em dia, basicamente, o professor é isso. Formar a criatura pro Enem. Você diz, não, Dani, não seja pessimista. Não, eu não estou sendo pessimista, mas é a realidade. O que é que os professores estão sendo agora? Reprodutores do Enem. Eu concordo com isso? Não. Eu acho que, além do Enem, o aluno tem que, sim, aprender as coisas. Beleza, que uma aula ou outra o professor não vai ser só o tradicional quadro giz ou slide e aula, não. Você sim pode fazer uma coisa diferenciada, pode vir com um jogo, uma coisa assim, mas, velho, depende muito do que, quanto a escola permite você fazer isso. Por exemplo, se você estiver numa escola particular, onde o foco é o Enem, se você for assim diferenciado, a escola talvez não vai gostar. Por exemplo, se você tiver numa escola aqui, uma das escolas de Aracaju mais renomadas é um Master. Por exemplo, se você for para um Master, onde o foco é exclusivamente Enem Medicina, que estão formando medicináticos. Você vai permitir que um professor seja assim, só inovador? Os pais primeiro, os pais estão pagando caríssimo. Os pais vão dizer, não, você está brincando com meu filho. Você está não sei o quê. Então, gente, eu queria que as matérias da educação fossem menos utópicas, né? Claro que você não vai se formar na educação pensando só no Enem, porque isso também seria ruim. Mas, né, umas matérias mais pautáveis, menos utópicas, gente. Porque assim, ontem mesmo, a professora fez uma dinâmica com a gente com os jogos. Isso é uma bagunça total. Nós, que somos pseudo-adultos, você nem algazarra. Imagine numa sala de aula verdadeira, né? Primeiro, que tinha perguntas que os próprios alunos mesmo não sabiam responder. Próprios pseudo-adultos, pseudos professores de biologia. E assim, o maior barulho, o maior algazarra. Imagine numa sala de aula normal, né? Não faz sentido, gente. Assim, eu acho muito bonito. Eu queria que fosse assim a educação, mas infelizmente a gente mora no nosso país, né? Maravilhoso. Que não só a educação está de mal a baixo, como todas as coisas. O Brasil tá, né? Mas é isso aí, só foi um relato. Meus vídeos continuam sendo às terças-feiras. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Curtam, compartilhem. Ah, sim, se vocês gostaram do meu vídeo anterior, deixem aquele likezinho. Gente, e eu quero dicas pro meu próximo vídeo de terça-feira, porque eu tô sem ideia.
E eu quero que vocês deixem aqui os comentários do vídeo. E o que é que vocês acharam desse meu vídeo, meu desabafo. É isso aí, galera. Beijos, abraços. Fui.